A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e é uma alegria receber você aqui na nossa Escola Bíblica Especial. Eu queria dar uns recadinhos para você antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é justamente você compartilhar o link aí, compartilhar com os seus contatos, na sua rede social, no seu Facebook. Nós estamos nesse momento transmitindo no YouTube e também no Facebook. Você pode compartilhar para que nós alcancemos mais pessoas. Outro recadinho, tem um joinha aqui, você aperta o joinha lá que é dizendo o seguinte, a gente não dá glória a Deus na igreja? Glória a Deus, fala a Deus, sabe? A gente é pentecostal, né? Então de vez em quando a gente fala isso no culto. Quando você aperta ali o joinha, você está dizendo isso, glória a Deus, é verdade, mas ao mesmo tempo esse joinha ajuda o vídeo a ser disponibilizado como indicação para outras tantas pessoas. Então, se você acha esse conteúdo relevante, importante e ele tem sido edificador, dá uma curtida ali para que o vídeo alcance mais pessoas ainda, ok? Lembro você também de seguir todas as redes sociais do Promessistas Brasil e lembrar que, nossa programação está recheada aí de novidades, muitos programas para abençoar a sua vida. Então, a Agência Promessista de Comunicação está trabalhando incansavelmente. Né, irmãos? Incansavelmente, né? Que vocês não estão vendo, mas eles estão aqui incansáveis para produzir conteúdos, para nos ajudar nessa parte técnica, dirigindo, orientando, para que chegue até você os melhores conteúdos para edificar a sua vida, abençoar você, sua família. Então, meu irmão, além de você seguir lá nas redes, curtir, se inscrever, apertar o sininho, todas essas coisas, lembre-se também de orar, viu? Ore pelo apresentador, claro, né? Mas ore também por toda a nossa Agência Promessista de Comunicação, porque eles têm desenvolvido um grande trabalho para o reino de Deus. Amém? Nós vamos estudar hoje a nossa lição de número 10. E qual é o tema dessa lição? O perigo da pornografia. O tema já chama a atenção, né? Então pega aí a sua lição bíblica, pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar mais esse assunto com base na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta intrigante para você e ao mesmo tempo desafiadora e constrangedora. Você consome pornografia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Há uma pesquisa americana que diz que pelo menos 64% dos cristãos admitem consumir, ou acessar pornografia pelo menos uma vez ao mês. Esse número é tão extraordinário, é um número tão grande, que esse estudo considera que a pornografia entre cristãos é uma epidemia. É algo extremamente sério, que tem não apenas consumido e complicado a vida de algumas pessoas, mas também criado grandes problemas familiares, de convívio social e etc. Em 2018, em uma pesquisa, 22 milhões de brasileiros assumiram consumir pornografia. 6 trilhões, preste atenção no número, gente, 6 trilhões de vídeos pornográficos são assistidos por ano. E obviamente que esses números já estão desatualizados em relação ao nosso tempo de hoje. Tudo isso faz com que esse seja um assunto importante a ser refletido, a ser discutido, mas acima de tudo, esse também é um assunto que nós precisamos abrir a Bíblia e tentar entender com toda a sensibilidade, com todo o cuidado, com todo o carinho pastoral que o tema exige, mas a gente precisa tratar
desse assunto. Como podemos combater a pornografia à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus? Quem vai nos ajudar nessa questão, quem vai nos ajudar na discussão desse tema, mais uma vez aqui com a gente tem o privilégio, de recebê-lo aqui mais uma vez, o pastor Kennedy, que vai nos ajudar nessa reflexão e também nessas respostas. Pastor Kennedy, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Amém, pastor Samuel. Quero cumprimentar os irmãos de casa, é sempre uma alegria estar aqui. E mais um tema extremamente importante, relevante e muito sensível, né? Muito sensível. Há um tabu na igreja, no contexto evangélico, com relação a esse tema, mas eu creio que seja um tema de extrema urgência a ser tratado. De forma pastoral, de forma eclesiástica, nós precisamos tratar e nós precisamos falar de pornografia. É um mal terrível que acontece na sociedade de modo geral e a igreja está inserida na sociedade e nós não podemos fingir que isso não acontece, nós não podemos fingir, nós muito menos, porque nós somos o povo da confissão. Se tem alguém, se tem um grupo na sociedade que deve lidar com isso, somos nós, né? Nós devemos ter consciência de que esse pecado é real, de que ele existe na igreja, ele é praticado na igreja e é urgente que nós tratemos a respeito desse assunto e essa lição está sendo bem feliz em tratar a respeito disso. Eu quero aqui adiantar para os irmãos que a ideia aqui não é constranger ninguém, é dar a você que faz uso da pornografia e que tem se sentido já escravizado com ela, dar a você aqui orientações, ferramentas de como se libertar disso. Existe libertação, existe solução, existe vida pós-pornografia. Isso é importante a gente dizer. Amém. Pastor Kennedy, o problema da pornografia é real entre os cristãos? Qual o efeito que o vício comportamental em pornografia pode produzir no cérebro humano? É real e, como diz aqui uma pesquisa, né, esse número cresceu 600% na pandemia. Aqui é lógico que a pesquisa está fazendo um apanhado de forma geral, então significa que dentro do meio cristão também cresceu, né? Pessoas ficam mais em casa, tiveram mais tempo livre, então esse é um problema real. Então o problema da pornografia, se é real entre os cristãos, é real. Nós não podemos ignorar isso. É um problema real, existe e deve ser trabalhado, deve-se lidar com isso. Nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos ignorar que esse é um problema real. E é um problema real que antigamente ele estava ligado mais ao público masculino, mas pesquisas mostram que o público feminino tem também sido atraído para a pornografia. Está quase se igualando já, né? Exato. Só nós vermos, assim, de uma forma mais superficial, o sucesso do filme 50 Tons de Cinza. E o público majoritário do filme é o público feminino, né? É um filme absolutamente erotizado, né? É uma dessas coisas que são lançadas nesse mundo perverso exatamente para atrair as pessoas para uma pornografia mais profunda. Né? Então, assim, é real isso entre os cristãos? Falando do nosso arraial, é real? É real. Pastoralmente, nós lidamos com pessoas que sofrem com pornografia, sofrem com isso, lidam com essa situação, né? E qual é o efeito da pornografia? Tem um estudo que está aqui na lição, que é interessante, ele diz que a pornografia é tão psicologicamente viciante quanto o crack o é fisicamente. Então, o efeito da pornografia na mente da pessoa, no cérebro da pessoa, é comparável ao efeito do crack para o usuário de crack. A pessoa não consegue parar de usar. Né? É algo terrível.
Então, a pessoa viciada em pornografia, ela tem o seu comportamento alterado. E é muito curioso porque a pornografia, como todo pecado, entrega uma coisa que ela não pode, uma promessa que ela não pode cumprir. Ela promete satisfação, alegria, e ela não entrega nada disso. Pelo contrário, o vício em pornografia altera o comportamento de humor da pessoa, há uma alteração de humor, há uma frustração com o próprio corpo, há uma frustração com a própria sexualidade, há uma frustração com a própria essência do ser, né? Baixa libido, é interessante isso, há um desinteresse pela sexualidade real, porque a sexualidade da pessoa fica virtualizada, então ela tem baixo libido na sua sexualidade. Também a pornografia, o vício em pornografia coisifica tanto a pessoa que usa quanto o outro. É apenas uma coisa, ficou coisificado, né? E a pornografia é uma grande porta escancarada para homossexualismo, lesbianismo e todo tipo de perversão sexual que pode existir nessa área. Todo tipo de perversão, né? E existe um monte de coisa. Então, o vício em pornografia é extremamente danoso. E, de novo, falando para dentro de entre os cristãos, isso é absolutamente real. O problema é que, por ser um pecado onde a pessoa fica muito exposta na sua intimidade, é um pecado pouco confessado, a pessoa lida com isso de forma sozinha, no início ela lida com isso de uma forma mais... ela acha que ela consegue controlar isso, mas isso vai se tornando uma escravidão, e quando se torna uma escravidão, ela não tem muitas vezes a coragem de procurar ajuda porque ela fica envergonhada. É uma escravidão terrível. Ela não consegue procurar ajuda porque ela fica com vergonha, e ela não consegue se libertar, e a coisa vai ficando cada vez pior. Quando a gente fala de pessoas casadas, é mais terrível ainda. Casamentos acabam por causa de pornografia. Acabam. O marido ou a esposa perde o libido e o interesse pelo cônjuge, né? Alteração de humor, como eu falei, frustração, a outra pessoa é coisificada, o sexo fica banalizado e a pessoa só consegue encontrar satisfação, e não é mais uma satisfação plena, agora é uma doença, há uma dor, há um nojo pelo próprio corpo. O problema da culpa, né? Muito problema da também, culpa, né? E a pessoa chega num estágio onde ela vai se afundando cada vez mais. De uma pornografia, vamos colocar assim, heterossexual, ela passa por uma pornografia homossexual. E disso ela passa para bestialização. É um processo de decadência que vai acontecendo. Eu quero até deixar uma referência com relação a esse assunto, né? Nós temos uma referência muito importante na igreja brasileira, que é a Andréa Vargas. Sim. Né? Ela fala, eu vi uma palestra dela falando sobre isso, e ela fala exatamente dessa ladeira abaixo que a pessoa vai entrando, né? É um caminho terrível. E na verdade, se a gente partir dessa própria afirmação aqui que a lição faz, né, com base numa pesquisa que é tão viciante quanto o crack, né, a gente sabe, por exemplo, que as drogas, né, os entorpecentes, eles também têm um processo de... Sim. Eles oferecem a mesma coisa, né? Exato. Alegria, satisfação e tal. Mas a dose precisa ir sendo alterada, porque você vai se acostumando com aquilo e você busca maiores sensações, e aí nesse ponto que chega-se a um caminho quase que sem volta, né? Sim. Por exemplo, há um dado, não tenho agora a fonte específica, mas que fala que o índice de recuperação, por exemplo, de pessoas viciadas em crack é de 1 para 10, né? Então, assim, a cada 10 pessoas viciadas, recupera uma. Sim. Meu Deus, mas isso é um número assustador, né? Sim. Então, se a gente for fazer um comparativo, então a gente percebe que não só a pornografia ela é danosa, como é danosa a tal ponto
de o próprio mundo considerá-la uma doença extremamente perigosa, né? Passivo de tratamento e etc. Sim, é uma doença mesmo, porque ela causa o mal do indivíduo, ela causa alteração social, pessoas perdem emprego por causa de pornografia, não conseguem viver mais, famílias são destruídas por causa de pornografia, como o crack destrói famílias, né? Como qualquer outra droga destrói. Acontece que a pornografia é uma droga grátis, praticamente, ela é acessível. Antigamente você tinha acesso à pornografia apenas por meio de revistas, né? Então, assim, havia um processo ali de dificuldade, existiam certas barreiras, né? A pessoa tinha dificuldade de ir numa revista e comprar uma banca de revista e comprar uma revista, por exemplo. Hoje não, está na mão da pessoa. O acesso é muito fácil, é grátis, você não paga por aquilo. E você tem uma sociedade sexualizada, onde tudo é colocado sexo para ser algo para chamar a atenção para aquele produto, né? Então, e começa exatamente assim. A pessoa começa com uma situação leve e ela vai só se afundando, se escravizando, até chega um momento de um caminho totalmente, uma situação totalmente obscura, escura e terrível, totalmente escravizado. Sim. Pastor Kennedy, a nossa introdução faz uma explicação, né? E eu queria que você nos ajudasse nisso. O que é a pornografia e como que ela pode ser definida hoje em dia? Uhum. Então, a pornografia, tem um trecho aqui que é interessante, né? O termo pornografia significa escrever sobre prostituta, né? É a ideia de alguém que descrevia ou escrevia uma cena erótica, uma cena, uma mulher, uma prostituta e tal, e aquilo criava assim uma imagem, né? Vem daí, né? Por isso é pornografia, a ideia de grafia e de escrever. Uma escrita, né? Então, a pornografia ela pode ser definida como a representação da nudez e do comportamento sexual que é feito através de imagens animadas, logicamente hoje, né? Filmes, vídeos, computador, fotografias, desenhos, textos escritos ou falados. Só para a gente entender que a pornografia não é apenas vídeo, ela tem várias ramificações. Os livros mais vendidos no Amazon são livros de contos eróticos. Custam R$2. Um livro bom de teologia, um assunto bíblico, custa 35. Uhum. Então, assim, por que vende tanto? Porque existe mercado que consome aquilo ali que está escrito. Então, existem esse ambiente, existe esse nicho de escritores que escrevem só contos eróticos. E é um sucesso. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Então, não é apenas o vídeo. E aqui a gente já começa a ter uma ideia de como é que se entra no mundo da pornografia. Tem várias portas. Várias portas. É por isso que a gente precisa identificar essas portas para quando que nós comecemos a percebê-la, não entremos por elas. O livro é um livro de conto erótico, eu nem leio. E é interessante isso porque, um exemplo, né? Você está dentro do metrô, se tem uma pessoa ali consumindo um vídeo de pornografia, isso causaria um escândalo em todo mundo, né? Mas se ela estivesse lendo um livro, né? Um livro pornográfico, por exemplo, só com letra, sem imagem, já não causaria, né? Ninguém passaria como uma pessoa intelectual tranquilamente, né? Exatamente. Então, pornografia é tudo isso que descreve uma cena nesse sentido, né? Seja fotografia, seja vídeo, seja escrita, seja... nós temos hoje também, eu estava ouvindo esses dias, procurando aí alguns podcasts nesses aplicativos de áudio, né, de música, e eu encontrei uma série de podcasts de contos eróticos, onde há ali falas, sons, e você tem que imaginar, é lógico, é levado a você imaginar.
erotizado, pornográfico. Então você tem um monte de coisa. Sem dizer que o maior universo de todos é o universo de vídeos, né? Como nós vimos, 6 trilhões, né? Só conferir o número, 6 trilhões de vídeos pornográficos. Olha a imensidão disso. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores desse mar de vídeos pornográficos que existe. Então, a nossa pergunta aqui, né? O que é pornografia e como ela pode ser definida hoje é baseado nisso. Pornografia é toda seja vídeos, filmes, fotografias, textos, desenhos, áudios que leva a essa erotização, todo esse mundo de perversão sexual. Tudo isso a gente pode definir como pornografia hoje. Pastor Kennedy, continuando aqui, a nossa lição, ela, na pergunta 3, ela entra basicamente, assim, diretamente, melhor dizendo, né, na armadilha e no perigo daquilo que a Bíblia chama de imoralidade sexual. E ela faz aqui uma provocação interessante que eu gostaria que você falasse, né? Ela diz que isso inclui líderes eclesiásticos. Você concorda com isso? Como a Escritura orienta os cristãos nesse sentido? Sim, é uma realidade também. Aqui está falando de pastores, aqui está falando de líderes de ministérios, está falando de presbíteros, diáconos, né? Enfim, toda essa parte da liderança eclesiástica da igreja que infelizmente também acaba caindo nessa situação. Existe um episódio na história recente da igreja de um pastor que foi muito famoso em seu tempo, década de 80, e perdeu seu ministério de uma forma muito triste por causa de adultério. E quando ele conta como foi a sua queda, ele conta que foi começando consumindo, como ele viajava muito, ficava muito tempo fora de casa, passava muito tempo em aeroporto e tal, ele começou a consumir pornografia no aeroporto. Muito tempo de escala ali, esperando o avião, sem nada o que fazer. Ele começou a consumir pornografia no aeroporto, enquanto esperava um ônibus, enquanto esperava um avião ali, no horário de embarque. E da pornografia, ele então vai para o adultério, trai a sua esposa, trai o seu ministério. Era um homem muito famoso, fazia cruzadas no mundo inteiro, evangelísticas, e teve uma queda terrível. Começa com pornografia. Um grande líder, um grande pastor, e começa com isso. Então, é uma realidade também, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso em Efésios capítulo 5, eu quero ler o texto. Efésios capítulo 5, verso 3 a 7, ele diz assim, olha, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Então, não era uma coisa que também passava despercebida no tempo do apóstolo Paulo. Em um mundo do primeiro século totalmente sexualizado também, onde você tinha ali prostitutas cultuais, onde nós temos hoje dentro mesmo da arqueologia, imagens daquele período, né? Estátuas mostrando genitálias, imposições de sexo, tudo isso era pornografia. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que via essa realidade, ele diz assim, olha, não haja entre vocês impureza, imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. O que indica que naquela sociedade acontecia de maneira até deliberada, né? Acontecia, né, havia os templos, por exemplo, os templos pagãos, né? Oferecido aos deuses ou deusas, né? Sempre tinha alguma conotação sexual envolvida nos seus cultos idólatras, né? Uhum. E dá a entender, né, nesse texto que os irmãos da igreja, né, ainda tinham algumas dificuldades que ele fala taxativamente que
isso não pertence mais ao povo de Deus. Né? Sim, e aí Paulo aprofunda isso, dizendo, olha, cuidado até com o que vocês falam, com palavras imorais. Pode ser que esteja na mente do apóstolo contos eróticos, piadas maldosas. Olha, que isso não se encontre na boca de vocês. Sabe? Então, Paulo tem tanto cuidado com isso que ele está falando até dessas coisas, né? Ele está falando aqui dos gatilhos. Não, parem com isso. Não é assim. Ele continua no verso 10 e 11, ele diz assim, olha, procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Há aqui, da parte de Paulo, um interesse de que, olha, esses assuntos precisam ser falados. Né? Exponham essas coisas. A gente lembra do episódio lá do rapaz da igreja de Corinto. Né? Como é perigoso isso, né? Sim. O sujeito tinha relação com a sua madrasta e ninguém falava nada. O Paulo se escandaliza dizendo, olha, parece que vocês estão até apoiando essa situação, né? E Paulo precisa ali disciplinar o rapaz à distância. À distância, né? Incisivamente. Né? Então, assim, tire da comunhão. Tire da comunhão. Precisa ser tratado. Pornografia precisa ser tratada. Por líderes, então, muito mais. Essa pessoa precisa ser tratada, ela precisa ser curada, ela precisa ser afastada. Se é um pastor, ele precisa ser afastado. Se é um pastor que consome pornografia, ele não consegue se libertar disso, ele precisa ter a hombridade de chegar para os seus superiores, confessar o seu pecado, pedir ajuda. Pedir ajuda. Ele está falando diante da igreja de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus nos cultos. Ele precisa pedir ajuda. Ele precisa ter a coragem de se afastar. Então, porque é um pecado muito sério. E aqui tem, né, como a Escritura orienta os cristãos nesse sentido. Orienta exatamente disso. Fuja desse negócio. A pornografia, esse é um ponto que eu acho que é muito importante de frisar. A pornografia não pode ser normalizada em lugar nenhum, nem na sociedade, muito menos na igreja. Esse é o ponto para mim que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Não normalize isso. Não ache isso natural. Não ache isso normal. Existe aí nesse mundo perverso uma ideia que diz o seguinte, você precisa se aliviar. Bom, Deus criou meios para isso. É no casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Ah, eu não sou casado. Fuja da aparência do mal. Vai chegar um tempo que você vai casar. Até lá você se segure. A Bíblia diz que Deus nos dá domínio próprio. Ora, ou somos dominados pelas nossas pulsões, ou somos dominados pelo Espírito Santo. Então, tenha domínio próprio. Fuja da aparência do mal. Fuja dos vídeos. Fuja dos gatilhos. Fuja das suas fraquezas. É assim que a gente lida. E não normalizando, não achando que é normal, não achando que é um assunto secundário. Não é um assunto secundário. É um assunto muito sério. Ele não pode ser tratado como menor na igreja, nem entre a membresia da igreja, nem entre os pastores, os oficiais da igreja, de jeito nenhum. Legal. Bom, na nossa pergunta 4, Pastor Kennedy, aqui acho que há em primeiro lugar, uma aplicação de como que a mudança do evangelho, né, a alteração do evangelho produz em cada pessoa, né? Os textos colocados aqui na pergunta 4, Efésios 5:8, 12, 22, 33, descreve a nossa nova identidade em Jesus. Mas responda também, né, comente também, qual é o perigo da pornografia no casamento e qual o padrão para a pureza conjugal. Então, a nossa nova identidade em Cristo Jesus, eu vou ler o texto, né? Efésios 5:8 diz assim: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Então, primeira coisa, Paulo não está dizendo assim, olha, quem sabe Deus fez alguma coisa em vocês. Não. E outra coisa, Paulo aqui não ignora
que lá na igreja do primeiro século havia essa tentação. A gente não pode ignorar, dizer, não há, né? Eu aceitei Jesus, então tudo do dia para a noite mudou. Não é assim que funciona. A gente precisa entender que o Evangelho nos transforma e a primeira coisa nesse processo de transformação é uma nova vida em Cristo Jesus. O que é isso? É a natureza de Cristo unida à nossa natureza. Mas as nossas paixões estão aqui. As nossas tentações estão aqui. Nós somos livres do poder do pecado, mas não livres da presença do pecado. A presença continua efetiva, né? E a tentação também, né? Exatamente. A presença continua. Então, assim, não caia naquela bobagem de achar de que você aceitou Jesus hoje, ou seja lá quanto tempo você tem, e não, agora virei a chavinha. Não é assim. Você vai ser tentado. Você tem dificuldade com pornografia, a primeira coisa a fazer é admitir isso. Eu tenho dificuldades nessa área. Eu tenho dificuldades nessa área. Eu tenho dificuldades aqui. Porque quando você assume e confessa isso, você precisa, então, você já começa um processo de policiamento importante. E aí você precisa lembrar, Cristo realmente me libertou. Eu não preciso mais ser escravo disso. Eu não sou mais escravo, né? Exato. A escravidão do pecado foi tirada por Cristo, né? Exatamente, eu não sirvo mais a esse senhor pornografia. Eu gosto muito da ideia de como Paulo usa ali em Romanos 6 a analogia da escravidão com a nova vida em Cristo Jesus. Né? Ele diz assim, olha, nós éramos escravos. Ele está respondendo uma pergunta, né? A pergunta do final do capítulo 5 permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? A resposta dele, de jeito nenhum. Como nós permaneceríamos no pecado uma vez que nós já morremos para ele? Nós já fomos crucificados. Aí ele usa a analogia da escravidão. Ele diz assim, olha, é como se ele dissesse assim, você era um escravo e quando você era escravo do pecado, o seu senhor chamava-se pecado. E ele te dominava. Ele te dominava. Ele te dava ordens, né? Te dava ordem e você obedecia. Você é um escravo. O escravo não faz o que quer. Faz aquilo que é mandado. Aí Paulo diz assim, como é que foi que Deus te libertou? Como é que Deus liberta esse escravo do pecado? Matando o pecado? Não, matando o escravo. Porque o escravo serve o seu senhor enquanto vive. Então Paulo diz assim, olha, Deus matou você e te ressuscitou em Cristo Jesus. É onde ele vai dizer, né? Que fomos crucificados, assim como fomos crucificados em Jesus, fomos mortos na sua morte e ressuscitamos na sua ressurreição para uma nova vida. E aí ele vai dizer como é que nós continuaremos escravos do pecado se nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então é aquela analogia o seguinte, o sujeito era escravo do pecado, ele morreu, Deus matou ele. O seu senhor o enterrou, e aí o Pai ressuscita. Ele é ressuscitado, então, em Jesus Cristo. Agora ele serve a um outro senhor chamado Jesus. Um dia esse escravo está na feira, servindo a Jesus, na feira da vida, servindo a Jesus, e de repente o seu antigo senhor encontra ele lá. O avista, né? Ô, rapaz, você por aqui, o antigo senhor pecado. Você me faz tanta falta, você era tão bom. Olha, vamos fazer o seguinte, entra lá no site. Né? Lembra daquele sitezinho? Então, você não deve nada a esse antigo senhor, você tem um novo senhor que te ressuscitou, que te amou, que te libertou das ordens dele. Você então deve dizer para ele o seguinte, olha, eu não lhe devo satisfação de nada, eu te servia naquela vida, essa é uma outra vida, eu morri, eu não tenho que servir a você, não tenho nem que entrar em site nenhum. Então você foi liberto do poder do pecado. Mas aquele pecado ainda te tentará, ele ainda está presente. Esse assédio do pecado continua, ele né? continua. Ele vamos lá. Pra exatamente. Que isso? Você gostava, era tão bom, né? Exatamente. São as incitações que o pecado vai colocando para aqueles que já morreram, né? Que não são mais dominados, né? Exatamente. Então, em Cristo Jesus, há uma nova identidade por causa da nova vida que Cristo fundiu, uniu a nós.
A Bíblia apresenta que a conversão, o novo nascimento, como essa união da natureza de Cristo à nossa. É por isso que na cabeça de Paulo não tem como você unir o seu corpo à prostituta, porque é como se tivesse unido o corpo de Cristo. Porque para Paulo, o corpo do salvo e a vida de Cristo está interligado. Não tem como você separar isso. É igual café com leite. Depois que misturou, não tem como separar mais. É uma nova vida. Então, assim, com relação à pornografia, a mesma coisa. Quando os seus olhos estão sobre pornografia, são como os olhos de Cristo. E aqui, uma dica. Se você consome pornografia e realmente nasceu de novo, a pornografia vai te causar mal. Você vai sentir nojo. Você pode até atender a esse senhor pecado, mais uma vez, por falha, por desobediência, enfim, por fraqueza. Você é uma nova vida em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa. Você pode até atender, mas isso vai te causar mal. Isso vai te causar repulsa. Você vai dizer, por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso disso. Disso eu já vim. Então, se você consome pornografia e acontece isso com você, se aposse disso e diga, rejeite isso. É a voz do Espírito, né? É a voz do Espírito Santo. É a nova vida que está impulsionando você a se libertar desse negócio e viver realmente uma vida maravilhosa, sexual, satisfeita, plena em Cristo. Né? Então, isso é interessante. Deixa eu aqui, né? O resto da nossa pergunta. Né? Qual o perigo da pornografia no casamento? A pornografia acaba com o casamento. Acaba, como eu já falei aqui, ela coisifica o cônjuge, ela despreza o cônjuge. E só um parênteses, pastor Kennedy, que eu acho importante a gente levantar aqui, porque sempre que a gente pensa em pornografia adentrando ao casamento, a gente pensa sempre que vai ter um marido ali acessando alguma coisa, ou uma mulher, né? Ou a mulher acessando alguma coisa. Mas também há a situação em que vamos dar uma pimentada aqui no nosso relacionamento e o casal passa a consumir pornografia juntos, né? Sim. Então eu queria que você também focasse também nessa ideia que não era muito comum esse tipo de coisa, passou a ser comum, é descrito pela sociedade como algo bom, exploração, né, de todas as nuances sexuais que um casal pode ter. A frase famosa, né, é apimentar o casamento. Nosso casamento está meio frio, está dando uma esfriada, né? Então vamos assistir um filminho, vamos simular alguma coisa, vamos desenvolver uma fantasia XYZ. Mas tudo isso tem como pano de fundo algum tipo de imaginário buscado na pornografia, né? Já é um indício de consumo de pornografia. Ninguém chega a essa situação sem antes ter consumido pornografia em excesso, de forma normal, né? É recomendado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos lembrar que pornografia é produzida em escala profissional para ser vendido. Imagine um mercado de 6 trilhões de vídeo. A concorrência que é isso. Então isso é produzido, a pornografia é uma ilusão, é uma mentira, aquilo ali não é real, aquilo não é sexualidade humana, aquilo é bestialidade. Quando um casal pega a pornografia para fazer dela uma ferramenta para trabalhar a sua relação sexual, é algo absolutamente terrível, porque isso vai trazer problema para o seu próprio casamento. Os cônjuges vão começar a medir-se. Medir o seu desempenho pelo aquilo que você está vendo no vídeo. Esse é o primeiro grande problema. A esposa geralmente pode ter uma sensação de inferioridade. Porque não consegue corresponder àquilo que o marido está olhando e está ficando entusiasmado, né, digamos assim. Exatamente. E outra, se a sua referência para você, se a sua referência sexual é qualquer outra pessoa a não ser o seu cônjuge, isso é um problema grave. Um problema sério. E posso fazer um parênteses, pastor Por favor. Kennedy, nisso? A gente citou lá mais atrás o texto de Paulo falando sobre palavras, né? Sobre palavras indecentes, né? Foi a expressão, né?
Mas eu queria só pontuar nesse ponto que você está tratando também, dessa questão, né? A gente está colocando aqui a ideia do vídeo, do material tecnicamente produzido para essa provocação. Mas eu acho que também vale a pena falar daquelas conversas que tem de corredor, de salão, na empresa, no trabalho, no escritório, em que homens ou mulheres ficam descrevendo o desempenho dos seus cônjuges para outras pessoas. Sim. E provocando o mesmo efeito. Uhum. Fulano que é feliz, casado com a fulana, e diz que a fulana faz isso, isso, isso. A ciclana que é feliz, casou com o fulano lá, o fulano é assim, assim, assim. E você promove a mesma coisa. Né? Não tem um filme, não está assistindo um filme, nem nada daquilo, mas a provocação do imaginário a partir daquilo que está sendo dito causa esse mesmo efeito e pode causar um sério problema no casamento. Sim. Né? Primeiro que esse é o tipo de propaganda que não faz o menor sentido, né? Para vender, né? É propaganda de venda, né? Exatamente, né? Não faz sentido, por exemplo, um homem fazer propaganda do desempenho da sua esposa para um outro homem, né? E não faz sentido em lugar... Na verdade, isso de certa forma parece até uma infantilidade, né? Sim. Isso parece coisa de pré-escola, quando o pessoal fica discutindo, né? Fala, meu pai tem um Fusca, o meu tem um Opala, o meu pai trabalha, o meu trabalha... Parece coisa de criança isso, né? Mas nessa sociedade competitiva que a gente tem, até isso entrou na competição. Né? Sim, sim. Mas é porque você tem principalmente um mundo pornográfico que traz a ideia de elevação do padrão de desempenho sexual, por exemplo. Né? Então, assim, qual é o padrão? Qual é o elevado? Quem é o bom de cama? O que é? Né? É o tempo? Enfim, então, aí você começa a medir o seu relacionamento a partir de que padrão? E um padrão totalmente distorcido, né? É o padrão do amigo do emprego, da empresa? É o padrão do ator? É o padrão da celebridade da internet? A gente vê de vez em quando aí, fulano de tal, não sei o que e tal, falando da sua sexualidade. Qual é o padrão da sua sexualidade, do seu casamento? É o que satisfaz você ali, satisfaz o casal. Esse é um padrão. Isso é único para cada casal. Não existe essa coisa padronizada de tempo, de tamanho de órgão sexual. Isso é tudo, como você disse, infantilidade. Né? Então, assim, é ali. Isso demonstra vários problemas. Falta de comunicação, falta de entender o que é sexualidade, orientação, tudo isso. Uma distorção na própria espiritualidade, né, do casamento. Exatamente. Né? Então, assim, um casal que faz uso dessas coisas uso de pornografia para apimentar a relação. Olha, sabe como é que apimenta a relação? Levanta de manhã, dá um bom dia, dá um abraço. Lava uma louça, né? Lava uma louça, leve um presente. Sabe, vai passear no parque, diga palavras amorosas, elogie. Gente, você não precisa de pornografia. Isso apimenta a relação. Eu acho que isso acaba relacionando, né, nesses pontos que você colocou, a pornografia ela parece ser o caminho mais fácil, né? Do que você fazer uma construção permanente como um casal, ela parece ser o caminho mais difícil, né? Poxa, passo a passo. Eu faço aqui para colher resultados a médio e longo prazo, né? E aí a pornografia parece trazer uma satisfação muito imediata, muito instantânea, mas ao mesmo tempo a longo prazo trágica, né? A pornografia, eu acho que o grande problema dela nesse contexto de casal, ela bestializa a pessoa. Ela bestializa. Então, assim, apenas pessoas que já foram bestializadas pela pornografia, casais já foram bestializados, conseguem encontrar algum tipo de resultado naquilo dali. Mas, de forma geral, não. Não, ela bestializa a pessoa. Ela vai levar a sexualidade do casal. E outra coisa, né? Vamos pegar aqui, a orientação bíblica é que o leito seja sem mácula. Pornografia não tem nada de belo,
não tem nada de bom, é pecado. Começa por aí. Pornografia é pecado. Você pode levar pecado para o seu leito? Você pode levar pecado para a sua relação sexual? Um casal cristão pode fazer uso de pornografia para apimentar a relação? Não pode. Pornografia é pecado. Você vai estar piorando a situação. Né? Então, assim, não pode, é pecado, é terrível e não vai te ajudar. Não vai resolver nada, pelo resolver. contrário, vai te criar novas dificuldades. Novos problemas, tanto a curtos quanto a longo prazos. Ela vai destruir a sua sexualidade, vai destruir seu casamento. Tenha certeza disso. Legal. Meu querido irmão, irmã, estudante da Palavra de Deus, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso estudo. E, Pastor Kennedy, eu queria que você fizesse uma aplicação, como temos feito, uma aplicação pastoral, né? Sim. E aí, assim, primeiro, em relação àqueles que possuem, né, foram, de alguma maneira, violentados na sua consciência, na sua mente, pelo acesso por esse conteúdo pornográfico e, por conta disso, lidam com isso até hoje. Mas eu queria também que você desse uma palavra para casais que estão enfrentando essa situação, principalmente não, mas também uma palavra para aqueles que nesse momento, por exemplo, estão tomando uma decisão de mudança, de alteração na vida, ou pessoas que vivem com a culpa, convivem com a culpa por conta de todo esse passado. Que palavra do Evangelho pode aliviar a culpa para que essas pessoas continuem trilhando o caminho no Evangelho com pureza na vida, nos seus relacionamentos? Queria que desse uma palavra sensível, pastoral, para pessoas nessa situação. Bom, o primeiro conselho que eu dou para você, seja você jovem, solteiro ou casado, fuja da pornografia. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, e ele vai falar a respeito dessas coisas, não está falando propriamente de pornografia, mas ele também está falando das questões das impurezas sexuais, das imoralidades, ele diz, olha, foge, Timóteo, foge. Meu irmão, não tente flertar com pornografia. Não tente achar que você vai conseguir superar isso. Não tente achar que você vai ver só mais um videozinho e quando você quiser você para. Não funciona assim. Foge da aparência do mal. Foge mesmo. Foge dos gatilhos. Quais são os gatilhos que têm atraído você à pornografia de novo e de novo e de novo? Você sabe quais são os gatilhos. Foge disso. Ocupe o seu tempo com outra coisa. Você é casado? Acredite. Deus pode restaurar o seu casamento, a sexualidade do seu casamento. E essa restauração muitas vezes começa com uma conversa franca, sentado muitas vezes à mesa com a sua esposa ou com o seu marido. Diga para a sua esposa, diga para o seu marido, nós precisamos conversar sobre a nossa sexualidade. E aí você conte para ela ou conte para ele, vocês conversem sobre isso. Muitas vezes falta diálogo e o início da recuperação muitas vezes pode ser uma boa conversa. Leve também pessoas, procure pessoas, bons conselheiros, sejam pastores, presbíteros, casais experientes nessa área para ajudar você. Procure ajuda. Você que tem sido escravizado pela pornografia, isso tem machucado o seu coração, tem machucado a sua vida, tem te feito mal. Eu quero pedir a você, quero te dizer, primeira coisa, entenda que há perdão em Cristo Jesus para esse pecado. Há libertação em Jesus Cristo para esse pecado. Você pode ser livre disso. Primeira coisa que precisa acontecer, confesse que você tem essa dificuldade. Segunda coisa, procure ajuda. Procure ajuda. Você não vai conseguir lidar com isso sozinho. Você não vai conseguir lidar com isso sozinha. Procure ajuda e Deus vai te ajudar. Procure pessoas. Você que já foi livre disso, você que já tem uma experiência de libertação de pornografia. Eu sei que existem pessoas que passaram por esse processo e sabem o que é isso. Procure ajudar pessoas que estão nessa situação. Talvez esse seja um ministério na sua vida, você já passou, você sabe lidar. Procure ser alguém que vai colocar o ombro para ajudar gente a sair dessa escravidão. E eu quero dar uma última palavra. Se existem companheiros nossos, pastores, ministros, Deus pode restaurar seu ministério. Se você estiver nessa situação, procure ajuda imediatamente. Confesse isso.
Você não está ajudando a sua comunidade, carregando esse pecado às escondidas. Pelo contrário, o Deus da igreja está vendo e você precisa urgentemente lidar com essa situação. Ele quer curá-lo, ele quer libertá-lo dessa situação, mas você precisa confessar, você precisa procurar ajuda com relação a isso. E Deus vai abençoar a sua vida de forma poderosa, a vida de todos nós, eu tenho certeza disso. Amém, amém. Pastor Kennedy, ora pra gente. Amém. Pai Santo, nós lidamos aqui, Senhor, hoje com um assunto absolutamente delicado. E eu oro, meu Deus, por aquelas pessoas que estão lutando contra esse pecado. Tem misericórdia, Senhor. Envia da sua graça, da ação poderosa do Teu Espírito Santo. Coloca gente, meu Deus, gente do Senhor, gente de Deus na vida dessa pessoa, para que ela possa, meu Deus, enfrentar essa situação. Meu Deus, faz ela entender que há perdão em Jesus Cristo. Faz ela entender que existe uma nova vida sendo gerada nela, a vida de Cristo Jesus que a impulsiona. Senhor, faz essa pessoa sentir verdadeiro nojo, Senhor, dessa situação. Espírito Santo, abençoa, liberte, meu Deus, com poder, com graça. Restaure, Senhor. Restaure, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, esse casamento, esse casal que tem tentado, Senhor, trazer algum tipo de nova experiência para a sua sexualidade, Senhor, faz eles entenderem que o Senhor já deu tudo o que eles precisam para serem totalmente suficientes nessa área. Deus Santo, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, também dos seus ministros, homens de Deus que o Senhor levantou, que o Senhor chamou para o ministério e que se encontram, meu Deus, escravizados nessa situação. Senhor, tem misericórdia da vida deles, tem misericórdia da sua igreja, do seu povo. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus. Nós te suplicamos e te pedimos, crendo no poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém e amém. Amém, amém. Pastor Kennedy, mais uma vez, obrigado Amém. por sua participação aqui. O conteúdo foi extremamente abençoador, extremamente direto. Eu tenho certeza de que essa lição aqui, e aí a gente tem um assunto ou outro que ele parece ser um pouco mais assim, difícil de ser tratado, sim, né? sim. Uhum. Mas eu tenho certeza de que Deus usou essa lição para alcançar pessoas e que essa transformação de Deus possa dar muitos benefícios a muitos casamentos, a muitos novos casamentos que Amém. surgirão entre os adolescentes que estão passando nessa caminhada, os jovens que ainda vão se casar também. Então, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Meu querido irmão, irmã, estudante da Palavra de Deus, estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica. Você foi abençoado, impactado por aquilo que nós tratamos aqui hoje. Que Jesus abençoe você, que Jesus ajude você nas suas decisões e que a sua vida seja vivida para a glória do nome dEle. Lembro você que a Escola Bíblica vai ao ar às quartas-feiras, reprisa no sábado. Eu encontro você na próxima semana. Que Jesus te abençoe e bons estudos.